Está no ar o programa Decisões do Plenário com os principais julgamentos dos ministros do TSE. Rosinha Garotinho vai continuar inelegível por 8 anos por abuso de poder político. Os ministros mantiveram a decisão do TRE do Rio de Janeiro. Os ministros mantiveram a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que cassou em 2016 o mandato da prefeita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os ministros também analisaram um recurso do Ministério Público Eleitoral que acusava a Rosinha de contratar servidores temporários de forma irregular durante a campanha de reeleição em 2012. Por maioria, o plenário do TSE decidiu manter a decisão do Tribunal Regional. Foi negado o provimento ao recurso especial de Rosinha Garotinho Assédio Mateus de Oliveira. Foi negado o provimento ao recurso especial interposto por Francisco Arthur de Souza Oliveira e foi dado provimento ao agravo de Mauro José da Silva para negar provimento ao recurso especial eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa aplicada a um candidato a deputado estadual em Goiás por propaganda antecipada no ano passado. Almirando Antônio de Oliveira entrou com recurso no TSE, querendo reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que o multou em R$5 mil. Almirando foi condenado por propaganda eleitoral antecipada no ano passado, quando disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. O TRE entendeu que o candidato fez publicidade irregular em outdoors e nas redes sociais antes do período permitido pela legislação. A decisão do regional foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora uma notícia de Belo Horizonte. Os ministros do TSE anularam a cassação de Elvis Rodrigues Cortez, vereador na capital mineira. O TRE mineiro cassou Elvis por infidelidade partidária, já que ele mudou de legenda sem justa causa. Ao apresentar voto vista, o ministro Alexandre de Moraes se posicionou por devolver o mandato ao político, já que Elvis conseguiu uma carta de anuência da agremiação, onde o partido afirmava que ele poderia deixar a legenda. A maioria do plenário votou por anular a cassação definida pelo TRE e manter Elvis na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Se o partido entende e a pessoa, o eleito entende que há incompatibilidade política, há incompatibilidade política. Quem melhor para analisar a justa causa que o próprio partido que perderá uma vaga na Câmara dos Vereadores? O partido aqui, ele expressamente ratificou. Houve uma carta, a carta de anuência foi ratificada pelo presidente do partido. O partido perdeu uma vaga, mas porque entendeu realmente que havia uma incompatibilidade ideológica, uma incompatibilidade política. O plenário do TSE considerou como não prestadas as contas da campanha presidencial do PCO nas eleições de 2014. Os ministros consideraram como não prestadas as contas de Rui Costa Pimenta, candidato do Partido da Causa Operária à presidência da República em 2014. Isso porque a pessoa responsável por apresentar o relatório contábil à Justiça Eleitoral não tinha legitimidade. Na espécie, o subscritor do ajuste contábil não possui mandato para atuar nos autos. Os candidatos intimados por 2 vezes, sendo uma delas no endereço fornecido por eles próprios, e por sua vez é o da sede nacional da legenda, quedaram-se inertes, o que impõe julgar as contas como não prestadas, na linha do parecer da dota Procuradoria-Geral Eleitoral. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o recurso de Ivo Kutla, vereador cassado da cidade de Roncador, no Paraná. Ivo queria suspender a execução imediata da cassação.
Os ministros do TSE já tinham decidido pela cassação de Ivo Kuchla. Eleito em 2016 vereador pela cidade de Roncador, no Paraná, ele teve o mandato cassado porque foi condenado em um processo criminal. A decisão do TSE foi publicada em fevereiro. Na época, o Ministério Público Eleitoral protocolou uma petição para a execução imediata da cassação. Kuchla, então, entrou com um recurso no TSE pedindo a suspensão dessa execução imediata, mas a ação dele foi rejeitada pelo plenário do TSE. A decisão agravada está em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior, que preconiza a execução imediata de seus acórdãos que importem na cassação de mandato eletivo depois de sua publicação, não sendo necessário aguardar-se o trânsito em julgado. Novidades na composição do Tribunal Superior Eleitoral. Por unanimidade, os ministros Luiz Felipe Salomão e Benedito Gonçalves foram aprovados para as vagas do STJ no TSE, no biênio 2019-2021. Os dois magistrados foram aprovados pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça para atuarem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Felipe Salomão já atua no TSE como substituto. Em outubro deste ano, vai passar a ocupar uma cadeira efetiva na vaga do ministro Jorge Mussi, que vai deixar a Corte Eleitoral. A vaga de ministro substituto dos representantes do STJ vai ser ocupada por Benedito Gonçalves. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros titulares, 2 da classe dos advogados, 2 são representantes do Superior Tribunal de Justiça, sendo o mais antigo nomeado Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, e 3 vêm do Supremo Tribunal Federal, entre eles o presidente e o vice do TSE. Cada ministro efetivo tem um substituto da mesma origem. E para você acompanhar a íntegra dos principais processos julgados no plenário do tribunal, acesse o portal tse.jus.br. Acabou! O programa Decisões do Plenário fica por aqui. Eu volto na semana que vem com as principais decisões dos ministros do tribunal. Até lá! Tchau!